Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio Lucas, professor de inglês, espanhol, música e jogador de RPG há mais de 21 anos. E estamos de volta aqui com o RPG Solo, como eu digo, a Deep Web do RPG. Muito legal, estamos aqui firmes e fortes e hoje para falar sobre um material que está no começo mesmo da minha busca de RPG Solo, que é o Bevius Tunnels and Dragons, que é um suplemento que traz uma adaptação do Bevius. Vamos lá, já vou falar do que é, caso você não faça ideia, que é esse sistema solo aqui, Bevius Solo RPG, do Ricardo Fred, que também é conhecido como Lino Pang. E o Tunnels and Dragons, ele é, como o próprio nome demonstra, voltado para cenários medievais. E o título é por causa do Tunnels and Trolls, mais o Dungeons and Dragons, que foram os dois primeiros RPGs do mundo. Primeiro Dungeons and Dragons, logicamente, e depois o Tunnels and Trolls. E aí ele pegou e fez isso. Bom, galera, só uma breve introdução para quem não conhece, tá? Existe esse RPG solo lançado em 2016 pelo Ricardo Fred, que é o Bevius. Olha só, ele só tem 5 páginas. E ele é um sistema maravilhoso. O Miso se inspira grandemente no Bevius. E ele é um sistema que a proposta dele é usar o menor número de elementos possíveis. Então ele só usa essa tabela aqui. E, pasmem, o que ele chama de binário something, né? E pode ser jogado com uma única moeda de qualquer valor, desde que você possa jogar cara e coroa. Então é tudo que você precisa. Tanto é que o título desse capítulo é This is the only table you need. Essa é a única tabela que você precisa. Aqui tem tudo, tá bom? E ele trabalha com opções. Então toda vez que você vai fazer uma pergunta, você decide qual que é a opção A, qual que é a opção B. Toda vez que vai acontecer alguma coisa na história, você cria uma opção A, uma opção B. Toda vez que aparece um desafio, você determina se esse desafio é um desafio de nível alto, um desafio de nível baixo. E você vai jogando a partir disso. Vou comentar um pouquinho das regras, né? Então ele tem essas regras aqui. A primeira é essa tabela. A criação de personagem é bem fácil. Você cria um personagem e você determina quais atributos, quais qualidades o seu personagem tem um alto nível e quais você tem baixo, né? Ele pede para você não roubar nesse processo, porque é claro que você vai se sentir tentado a criar um personagem que tenha só qualidades altas, mas as qualidades baixas dão um tempero especial aí. Depois você sempre vai encarar uma ameaça, um desafio, né? You always face a threat. E aí toda vez que tiver, você joga a sua cara ou coroa, ou um dado. Pode usar jogando um dado, né? Que tipo par significa um nível alto, ímpar significa um nível baixo, e determina o nível da ameaça. Pode usar cartas de baralho também, sendo cartas pretas uma opção, cartas vermelhas outras, e qualquer outra coisa que você conseguir pensar que tenha duas opções. E o método de resolução é bem bacana. Então, por exemplo, ele tem duas regras de resolução. Teste entre iguais, que é quando um atributo alto do personagem vai ser usado para enfrentar um desafio que tenha também um nível elevado, ou quando um desafio de nível mais baixo ele vai ser encarado utilizando um atributo de nível mais baixo também. Então toda vez que for igual, você determina o resultado da ação através de uma coisa bem parecida com uma melhor de 3. O que é uma melhor de 3, né? No esporte? Quem vencer duas ganha. E aqui é a mesma coisa, você determina que você é a opção A e o desafio é a opção B. Aí você joga a moedas, né? E vai cair um resultado que vai favorecer a opção A ou B. Na segunda rodada, se for a mesma opção anterior, o teste foi finalizado. E se foi o desafio que ganhou, o herói não consegue passar esse desafio. Se foi o atributo utilizado pelo herói, ele consegue. Se as duas primeiras rodadas, né, deram opções diferentes, você joga mais uma para definir, como você faria numa partida de vôlei. Eu não sei qual esporte que utilizaria essa dinâmica. E quando eu tenho testes entre desiguais, quando é uma ameaça alta
contra um atributo baixo do personagem, ou o contrário, né? Uma ameaça baixa e o personagem tem um atributo alto. Galera, eu sei que pode parecer meio confuso, mas esse documento aqui tem traduzido, eu traduzi para o português lá no nosso grupo do Facebook, e ele é muito bem explicado e só tem 5 páginas, tá bom? Falando desse jeito parece um pouco complicado, porque mesmo sendo só 5 páginas, ele é um sistema de RPG completo, você não precisa usar nenhum sistema junto com ele, e ele é um sistema de oráculo e de emulação de mestre completo. Aí ele tem uma regra aqui que é do Brownie, que não traduzi na minha tradução, que toda vez que você sobrevive a uma aventura, você ganha 1 ponto de Brownie, que você pode gastar para passar por um teste. Né? Qualquer teste, você gastou 1 Brownie, não importa se é contra uma ameaça alta ou baixa, você já passa automaticamente. E a cada 3 pontos que você juntar, você pode pegar um atributo seu que é baixo e transformar num atributo elevado. Ou seja, ele seria o equivalente aos pontos de experiência. Para criar cenas ele pede isso, né? Crie 2 opções bacanas. Uma você chama de A, outra você chama de B. Joga o dado ou joga a moeda e vai determinando o que acontece. Exatamente igual ao Miso, mas na verdade é o Miso que se baseou no Bivius, tá bom? Perguntas de sim e não a mesma coisa. A única diferença, por exemplo, desse sistema de um Mythic é que aqui as chances são sempre 50%. De maneira geral. Então tem 50% de chance da resposta ser sim, cair cara, ou ímpar, ou alguma coisa, e 50% de ser outra resposta. Mas nada impede, eu faço isso, que você use aquele sistema de alto e baixo de resolução de ações de personagem para também determinar se a resposta é sim ou não. Ou seja, se você acha que o sim é mais provável, você faz uma espécie de embate entre o sim e o não, como você faria entre um desafio e um atributo de personagem. E aqui tem um sumário, então são só 8 regras, como você pode ver aqui, que dá para decorar e usar essa tabela. Depois, galera, foi lançado o Bivius Companion, que ele traz mais regras ainda, são só 4 páginas, que aprofunda ainda mais as técnicas e é muito bacana. Esse não tenho traduzido, tá bom, galera? Ele esclarece algumas regras, por exemplo, e quando meu personagem falhar num teste, o que acontece? Ou então, e se eu quiser testar alguma coisa que eu não tenho nem o nível baixo, como é que funciona? Ele dá resposta para isso. Como é que funciona a questão de armas e equipamentos? Também. E para criar as opções durante a narrativa, como eu faço? Ele ensina como construir um clímax. E ele dá uma técnica que também o Miso pegou, que é como jogar aventuras prontas utilizando o Bivius. Então é muito bacana, muito legal. E aqui ele criou tudo dentro de uma tabela simbólica, que eu acho muito bacana isso aqui. Que pode não parecer, mas se você ler certinho, você vai entender que essa tabela ela é o resumo de todas as regras. E por fim chegamos aqui ao Bivius Tunnels and Dragons. Vai tremer um pouquinho aqui, só um segundo. Que olha só, o Bivius, o método básico, ele tem só 5 páginas, o suplemento tem 4, e o Bivius Tunnels and Dragons, que é um suplemento, tem 31 páginas. Então é um daqueles casos em que o suplemento tem muito mais conteúdo do que o livro original. Ele está na versão beta ainda, mas até onde eu sei o Ricardo Fred deixou ele um pouco de lado. Não sei quando que ele pretende lançar a versão final. Está disponível gratuitamente no site do Ricardo Fred, que chama Lost Pangolin, que é um blog. Além de, entre outros jogos que eu já resenhei aqui, como o Nine Steps and a Bloody Heart, que é aquele que simula o jogo detetive. Deixa eu ver o que mais do Lino que eu fiz. O Daily Quest é dele. E tem outro que eu falei também que eu não me lembro. Bom, enfim. É um cara bem criativo e bem produtivo aí no mundo do RPG solo. E aqui nós temos muitas novidades. Isso aqui é muito completo. Começa com ele lembrando as regras do Bivius, e tanto as regras do livro básico quanto do suplemento, do Companion.
E aí, todo esse sistema é baseado no conceito de Bevius Lists. Ele ensina como você criar listas de elementos, e aí tudo que você vai perguntar, vai decidir, você faz comparando elementos e rolando dentro dessa lista. É uma ideia muito simples e muito genial. E acima de tudo, ele deixa claro que você pode complementar as listas, mas ele dá muitas listas completas, assim, basicamente tudo que você vai precisar. E fora isso, você passa a ter regras de criação de personagens aqui, ó. Ou seja, você define a raça dele, a classe, carreira, background, vantagens e desvantagens. E ele tem uma coisa bem bacana, que quando você cria o seu personagem, as opções que você não usa, elas automaticamente estão criando o seu companheiro. Ou seja, criando um personagem, você automaticamente está criando dois. Ou se você escolher esses que não foram selecionados como seu personagem, o que foi selecionado vira o seu arqui-inimigo. Então, a narrativa meio que já começa na criação do personagem. Isso é muito genial. Não é uma criação do Bevius. Tem alguns jogos que já trabalham um pouco esse conceito, mas é muito sensacional. E aqui começa as Bevius listas. Então tem lista de raça, de classe, de carreira, tem pré-requisitos. Então ele dá muito elemento. Ó. O Bevius original você consegue jogar ele só de cabeça. Esse daqui não, você vai tem que estar consultando essas listas e tudo mais. Além dos atributos, você tem outros dados, como gênero, idade, personalidade, objetivos e desvantagens também. E tem tudo, tem lista de armas, equipamento básico, mas não ainda é o que eu quero, né? Um commitment, né? O que motiva o personagem a continuar se aventurando. Ele fala de testes, ele traz novas regras aí para aprimorar ainda mais a questão dos testes. Então é mais completo, mais complexo do que por exemplo, como quando é um grupo todo enfrentando um único desafio. Ele cria o conceito de Yellow Code, que é quando o personagem falha, mas não é nada tão grave. E o conceito de Red Code, que é para ministrar, para lidar com falhas mais graves. Ele ensina como criar lugares, sejam cidades, vilas, templos. Ele tem uma regra para isso que é muito bacana, que é muito fácil. E acima de tudo ele tem umas regras de dungeon, de exploração de dungeon muito bacana, que você vai montando sala a sala. Você tem regras para determinar quando que você passa de um nível para o outro. É muito simples, mas ao mesmo tempo é muito engenhoso. Eu diria até que em algumas partes chega até a ser um pouco complexo, porque tem muita informação isso aqui. Então você vai passando dos níveis mais altos para os níveis mais baixos da masmorra. Aí você encontra o local da sua quest. E tem várias listas aqui. E assim vai, listas de tesouros, feitiços, evolução de personagem. Tem uma parte aqui que é Journey, que é como lidar com o Hexcrawl, utilizando o Bevius. Muitas regras, muita coisa. Ele tem aqui um método de como criar aventuras mais genéricas, como criar campanhas. Ele tem um método de como realizar um sandbox. E tem uma parte de avanço, né? E o que eu mais gosto, que é essa parte aqui de Funnel Adventure, que é uma aventura inicial em que você começa controlando um monte de personagens. Eles não são criados completamente, e aí quem sobreviver você termina de completar a ficha. Que é uma coisa que tem, por exemplo, no Dungeon Crawl Classics. Que o personagem, na verdade, ele começa como um fracote de nível 0, e só depois que ele sobrevive à primeira missão que ele passa a ser realmente um personagem jogável. E ele tem esse sistema aqui de Funnel Adventure. Ele ensina como criar um cenário funil, né, para decidir os seus personagens. Nesse tipo de aventura, cada personagem tem apenas 2 atributos, se eu não me engano. Ele tem background e tem o gênero, idade também. E é isso. 3 atributos então.
E aqui uma ficha de personagem que nunca foi finalizada, mas que tem tudo que você vai precisar para jogar. Então é isso, galera. Esse é o Tunnels and Dragons. Eu gosto muito, é um dos meus sistemas de fantasia medieval solo favoritos. Talvez seja o meu favorito. Por exemplo, eu gosto bem mais do Tunnels and Dragons do que do Scarlet Heroes, que é bem mais old school, mas esse Tunnels and Dragons ele faz um mix, né? Ao mesmo tempo que ele é bem modernoso, baseado no Bivius, que é essa coisa mais alternativa, ele traz muitos elementos do OSR também. Então o título ele é muito bem colocado. E vamos aguardar aí se algum dia o Lino vai lançar uma versão final do Tunnels and Dragons, que promete ser muito bacana, porque, como vocês podem ver, ele é um documento bem simples, né, com muita pouca arte, o texto bem pouco editado, como se fosse uma versão ainda de rascunho, alguma coisa. Imagina isso daqui com essa qualidade, com um layout bacana, com ilustrações legais. Não que as que tenham não sejam legais, mas com ilustrações bem propícias para cada trecho do livro. Então fica aqui minha dica, Tunnels and Dragons. Um abraço para todo mundo.